Muniz, a minha impressão é que o ex-presidente Bolsonaro cavou essa prisão domiciliar decretada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro ele descumpriu mais de uma vez as decisões do ministro Moraes, depois referendadas pela primeira turma do Supremo, que impunham a ele uma série de medidas cautelares. Bolsonaro já estava passando por algumas restrições, estava usando a tornozeleira eletrônica, estava impedido de sair de casa aos sábados, domingos e feriados, também depois das 7 horas da noite, antes das 6 horas da manhã. Ele já estava com essas medidas todas em curso. E uma das obrigações fixadas pelo Supremo na decisão de julho dizia que o Bolsonaro não podia usar as redes sociais próprias ou de terceiros para fazer ataques ao Supremo ou para incitar reações de outro país, lê-se Estados Unidos, contra a Suprema Corte, enfim, tudo isso que a gente sabe. O que o Bolsonaro fez depois dessa decisão? Primeiro, logo no primeiro dia, quando ele botou a tornozeleira eletrônica, ele fez uma série de entrevistas, deu uma série de entrevistas criticando, instigando a claque dele contra o Supremo. Depois, ele foi ao Congresso Nacional, a pretexto de se reunir com deputados do PL, e fez uma espécie de comício também contra o Supremo, exibindo, inclusive para as câmeras, a tornozeleira eletrônica. Finalmente, ontem, no domingo, Bolsonaro participou por telefone de 2 manifestações, 2 atos bolsonaristas, que tiveram como marca o quê? Os ataques ao Supremo Tribunal Federal. De manhã, Bolsonaro participou por viva voz, por telefone, do ato de Copacabana, no Rio de Janeiro, por meio de telefonema do senador Flávio Bolsonaro. E à tarde, ele fez uma chamada de vídeo com o deputado Nicolas Ferreira, que estava em cima do palanque montado na Avenida Paulista. E veja só, Muniz e Carol, o Nicolas Ferreira foi justamente ele o autor do discurso mais agressivo contra o Supremo Tribunal Federal, no qual ele defendeu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e fez uma série de provocações, dizendo que o Moraes, sem a toga, não sobrava nada. Enfim, ele, como outros, estava ali em cima do palanque para instigar os seguidores do ex-presidente Bolsonaro contra a Suprema Corte e contra a decisão judicial que ele vinha tendo que obedecer até agora. Então, Muniz e Carol, resumindo a história, eu diria o seguinte: concorde-se ou não com a decisão do Moraes, com as restrições impostas pelo Moraes, o fato é que o Bolsonaro tomou uma decisão política de descumprir essas medidas cautelares. E, ao tomar essa decisão, ele assumiu o risco de ser preso, nesse momento, preso dentro de casa.